Olá, boa noite a todos. Com uma grande alegria eu atendo o convite aí da segunda semana espírita de saúde e espiritismo promovido pela USE Intermunicipal de Embu das Artes e estou aqui falando, através da Casa do Caminho, Caridade e Fraternidade sobre um tema muito importante que é a questão da depressão e da ansiedade. Vivemos tempos bem desafiadores, no qual o adoecimento mental ele é bem prevalente, principalmente nessas duas patologias. Se olharmos as estatísticas que temos até hoje, estamos lidando com, sendo o segundo lugar nas Américas, aqui o Brasil é o segundo lugar em número na questão de depressão e o primeiro de ansiedade. Então, somos o país mais ansioso no momento. E a gente nos leva a refletir sobre esta questão. O que acontece conosco que leva ao adoecimento? Então, para começar essa conversa, eu gostaria de refletir o que não é. Quando nos deparamos com alguém que está com depressão ou ansiedade, muitas pessoas começam a rotular essas pessoas como frescura, como preguiçosa, como alguém que está com falta de Deus, como se for falar na questão da ansiedade, a questão de chilique, a pessoa que está dando um chilique, como se só pensar diferente fizesse toda a diferença, mas não é isso, não é assim. É uma questão de um adoecimento profundo que leva a prejuízo para essas pessoas. Essas pessoas acabam tendo prejuízo tanto nas suas vidas pessoais, profissionais, financeiras, estão em grande sofrimento psíquico. E a falta de compreensão da sociedade é a parte mais desafiadora neste processo de tratamento, porque essas pessoas elas não conseguem por si só muitas vezes sair deste lugar. É um sofrimento tão grande que elas não conseguem mais lidar com isso. E quando a sociedade não consegue acolhê-las, esse sofrimento só piora. É diferente da tristeza, porque a tristeza ela permite um movimento. Se a gente pensar só na depressão, por exemplo, a tristeza, eu fico triste, mas eu consigo trabalhar, eu consigo me relacionar com as pessoas. Quando a gente está falando sobre a depressão é um sofrimento tão profundo que muitas vezes a pessoa não consegue mais se movimentar. Ela perde a mobilidade, ela fica totalmente desconectada do mundo, como uma forma de se conectar a si mesmo. É um problema complexo, grave, que precisa de uma ampla visão e um amplo cuidado. Ela também atinge todas as faixas etárias, Quando a gente está pensando aí na depressão, tanto na depressão quanto na ansiedade, ela acaba atingindo todas as faixas etárias, desde a criança, adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. E muitas vezes a falta desse cuidado pode levar a um adoecimento pior e se tornando mais profundo, podendo até levar à dependência química e a questão da ideação suicida e até mesmo o suicídio. Então, precisa de um olhar muito mais profundo sobre essas questões. Quando a gente fala na questão da depressão, a gente está se deparando com a questão do preconceito também. Muitas vezes, o preconceito acaba interferindo nesse processo. O preconceito da sociedade e do tratamento. Então, a gente se depara com alguém que está extremamente adoecido, que muitas vezes não consegue nem buscar auxílio, tendo em vista porque está vivendo o preconceito na sociedade, no trabalho, em casa, da própria família. E aí, para esses casos, muitas vezes tem a questão de uma alteração neural,
né, da química neural, e no qual vai precisar aí de um tratamento mais amplo, muitas vezes baseado até na questão fármaco. Mas se eu tenho preconceito, como eu vou aderir a esses tratamentos, né? Então, é importante ter um olhar amoroso para essa questão, no sentido da gente acolher este jovem, esse adolescente ou este adulto que está em sofrimento. Então, quando a gente fala do tratamento da depressão e também da ansiedade, a gente fala do tratamento psiquiátrico, do tratamento psicoterápico, muitas vezes fármaco, e aí a gente pode incluir também esse lado espiritual. Então, à medida que eu consigo esse tratamento multidisciplinar, a chance dessa pessoa em adoecimento sair deste processo mais rapidamente é maior. Então, se eu tenho este olhar amoroso da família, se eu tenho o apoio da família, do parceiro, da empresa, da casa espírita para a busca desse tratamento, é muito mais fácil a pessoa aderir a este tratamento. Existem situações que às vezes a gente se depara da pessoa estar com medo de tomar uma medicação, por exemplo. E aí, com medo do vício, com medo do que isso pode proporcionar para ela. Só que às vezes, hoje em dia existem medicamentos atualizados, mais modernos, que não causam a dependência, e com esse cuidado mais amplo, a pessoa tem muito mais chance de sair da crise mais rapidamente. Nesse sentido, a Joana de Ângeles nos traz, quando a gente fala da depressão em si, que é uma doença da alma. Então, à medida que a alma está adoecida, é como se ela estivesse desconectada daquilo que é mais importante para ela. Então, pegando só na questão da depressão, eu fico tanto querendo agradar todas as pessoas, atender a necessidade de todas as pessoas, eu acabo esquecendo de olhar para mim mesmo e ver o quanto é importante aquilo que o meu eu mais profundo diz. Então, quando a gente fala da depressão, a gente está falando de um esvaziamento de sentido. Sentido esse da vida, do trabalho, do relacionamento, de estar com as pessoas, né? Então, assim, eu estive tanto tempo desconectada de mim mesmo e atendendo às expectativas das outras pessoas, que eu esqueço aquilo que é mais importante do meu eu mais profundo. Então, o olhar mais profundo, entender o que essa doença está querendo nos trazer, este transtorno está querendo nos trazer, é muito importante. E isso só é possível através do autoconhecimento. Então, quando a gente fala sobre esse prejuízo da vida familiar, profissional e da sociedade, muitas vezes essa dinâmica de relação com o outro está me adoecendo. E eu esqueço de ouvir a mim mesmo, aquilo que é mais importante para mim, e acabo vivenciando a vida, as escolhas, as histórias das outras pessoas. E aí esse olhar para si, esse olhar mais interno, esse olhar daquilo que faz sentido para nós vai fazer total diferença. A questão da depressão, ela tem vários sintomas. Então, até para você ser diagnosticado pela depressão, é importante que você procure um profissional de saúde adequado, porque tem uma série de sintomas que são avaliados naquele momento, e aí aquele conjunto acontecendo várias semanas seguidas, às vezes até meses, isso é considerado como a depressão. Mas aí a gente pode falar assim, muitas pessoas acabam se questionando, mas por quê? Por que eu, né? Porque o adoecer
faz parte do ser humano. Muitas vezes a gente se depara no consultório com a pessoa que é espírita há muito tempo, né, ou estuda, né, assim, às vezes tem até uma família ali que dá uma assistência ou um trabalho, mas ela acaba se questionando, mas por que eu entrei em depressão? Porque o adoecer faz parte do ser humano. Às vezes e se sentem até culpadas, né? Por que eu adoeci? Como assim, né? Eu tenho tudo. E eles ouvem das outras pessoas, nossa, você tem tudo, por que você adoeceu? Às vezes eu adoeci porque esse tudo que eu tenho não faz sentido. Esse tudo talvez foi escolhas que eu fui fazendo durante a minha jornada e agora elas já não fazem mais sentido na minha vida. E aí eu vou trabalhando, então às vezes eu escolhi uma profissão quando eu tinha 17, 18 anos, e aí fiz a faculdade, vou trabalhando, vou, né, guardando dinheiro, fazendo as conquistas, mas a gente vai se deparar com um trabalho que não faz sentido. E aí é aquele momento do questionamento, né? O que este sintoma está querendo de mim? O que essa doença, né, esse transtorno está querendo de mim? Porque muitas vezes é essa coragem de dar a volta por cima. É essa coragem de talvez olhar para si mesmo dentro desse autoconhecimento e reconhecer, ok, escolhi errado, sei lá, a questão do trabalho, às vezes a questão do parceiro, e agora eu preciso fazer uma escolha diferenciada. Então, a doença muitas vezes vem deste lugar de uma nova escolha, deste lugar de uma escolha que tenha mais sentido, que faça a nossa vida, que transforme o nosso caminho. Quando a gente pensa, né, na questão e aí muitas pessoas falam nessa questão, mas será que a pessoa não está tendo envolvimento espiritual que está levando a este adoecimento? Às vezes tem esse questionamento dentro da casa espírita, até do próprio familiar, e assim, a gente tem que lembrar, sim, pode ter um problema espiritual, sim, porque todos nós somos espíritos, mas a questão da vulnerabilidade ali naquele momento pode abrir brechas para que haja esse envolvimento espiritual. Então, por isso que a gente fala desse tratamento multidisciplinar. Hoje, quando a gente fala no tratamento da depressão, a gente fala da questão da atividade física, que também pode ser algo aí muito importante. Então, já dentro da parte acadêmica, quando a gente estuda a questão da depressão, a gente sempre encontra este lugar. A questão da psiquiatria, da psicologia, a atividade física e a vivência da espiritualidade. Porque a vivência da espiritualidade pode trazer um sentido. Então, vamos supor, se eu vivi um trabalho que não fazia sentido a minha vida inteira, eu posso falar assim, eu posso chegar assim, então eu vou direcionar esse desejo de um trabalho mais significativo, talvez para um trabalho voluntário, pela vivência da espiritualidade. Então, a gente pode encontrar novas formas de vivenciar aquilo que o eu mais profundo pede de um outro jeito. Quando a gente pensa, né, da questão de todos os tratamentos, a gente pode fazer todos os tratamentos ao mesmo tempo, mas se esse indivíduo que está adoecido, à medida que ele vai olhando para ele, fazendo este autoconhecimento, ele vai percebendo, nós profissionais da saúde, vamos percebendo que ele já está tendo recursos para lidar com essa situação, a gente começa a refletir a responsabilidade dele nesse processo. Eu preciso me responsabilizar pelo meu autocuidado, ter essa autorresponsabilidade nesse processo de transformação. Então, muitas vezes a gente fica ali dentro do sofrimento esperando que o outro mude ou que o outro me ajude a tirar daquela situação. Mas às vezes não é possível, né? A questão é, eu preciso me responsabilizar por esse tratamento, por esse autocuidado e para essa
por essa transformação dessa dinâmica de vida. Então, quando a gente pensa que a gente está aqui encarnado, como seres encarnados, e eu me incluo nessa situação, eu estou no lugar certo, com a família certa, com as questões certas. Então, existe aí uma responsabilidade minha de lidar com essa situação, seja escolhendo diferente ou ressignificando a minha escolha feita até esse momento. Quando a gente pensa na questão da depressão, e eu venho falando dessa questão do relacionamento, nós também somos responsáveis por permitir que o outro nos trate do jeito que ele trata. Então, muitas vezes dentro do consultório, eu me deparo com pessoas que estão em depressão, mas elas estão com medo, elas estão ali bem fragilizadas. Então, dentro do nosso trabalho, a gente tenta encontrar esses recursos internos para lidar com essa dinâmica. Mas esse processo de estabelecer limite, de me comunicar de uma forma mais adequada com o outro, é minha. É uma responsabilidade que é minha e só eu posso fazer por mim. Então, muitas vezes a gente se depara com a pessoa esperando essa mudança do outro para eu ser feliz, para eu conseguir entender ou transformar uma situação, mas só eu mesmo posso fazer esse processo. Então, pensando dentro disso, a gente pode se questionar, né? Qual é o convite que essa doença faz para minha transformação? Que mudança ela pede que eu não consigo transformar? E à medida desta reflexão, eu vou entendendo que mudança eu preciso fazer e que transformação a vida espera de mim, que o meu eu mais profundo espera que eu faça. É fácil? Não é fácil, é um processo doloroso e a gente chama até que é um processo, é a cada dia. À medida que eu vou olhando, eu vou entendendo como que é essa psicodinâmica familiar, ou essa psicodinâmica do meu trabalho, ou a minha própria psicodinâmica de lidar com a vida, eu comigo mesmo, com o outro, com os outros, com o mundo. Então, é um convite para esse auto-olhar, esse aprofundamento, esse autoconhecimento que vai nos transformando. Às vezes, dentro do consultório, eu recebo pessoas extremamente vulneráveis e fragilizadas, que não sabem mais nem escolher, por exemplo, um prato de comida numa praça de alimentação, ou assim, eu não consigo mais decidir sobre a minha vida. Às vezes a pessoa entra em depressão profunda porque ela está vivendo uma violência doméstica, uma violência física, psicológica, pode ser no trabalho, pode ser dentro de casa. Então, existem vários motivos que levam a esse adoecimento. E só nesse autoconhecimento, nessa busca desse recurso interno, é que eu vou conseguir fazer esse processo de transformação. Essa falta de significado que eu preciso encontrar dentro da minha história para fazer a transformação que eu preciso, né? E olhar as escolhas que eu fiz até hoje e ter a coragem de transformar essas escolhas. Mas não é fácil. Mas vamos lembrar que assim, determinadas coisas que a gente está vivendo na nossa vida agora são escolhas nossas e só a nossa força interior pode, a vontade, né, essa força motriz interna pode transformar. É simples? Não é simples, mas é um processo necessário. Então a nossa psique, ela está dando uma oportunidade para escolha, para mudança, para refletirmos a nossa história. Então, é um convite para esse olhar mais profundo, para trabalhar questões, para incluir talvez atividades que muito tempo a gente está se negligenciando, se auto-abandonando, e nesse momento dessa dor eu tenho a oportunidade de olhar para tudo isso. Então, o autoconhecimento pode inicialmente trazer uma certa fragilidade, mas é o momento da gente encontrar esses recursos internos para lidar com o que está acontecendo aí ao nosso redor, né?
Agora, a gente pensando também na questão da ansiedade, é importante a gente refletir sobre essa patologia também. Quando a gente pensa na ansiedade, muitas vezes a ansiedade ela é uma antecipação de muito sofrimento, né? Então é uma antecipação de algo que talvez nem vai acontecer, de algo que já aconteceu e vai gerando alguns gatilhos diante das situações. Então, quando a gente pensa a respeito da ansiedade, ela vem aí trazendo sintomas físicos que muitas vezes as pessoas confundem, por exemplo, com ataque cardíaco, por causa da palpitação, por exemplo. Então, assim, eu fico ali tão ansioso, eu fico ali naquele sofrimento diante de uma situação que eu perco todos os recursos de lidar com aquilo, né? E aí eu gostaria até de fazer uma reflexão, né? Quando a gente olha a questão de doenças cardiovasculares, até não sei se vocês sabem, se você for olhar ali dentro da cadeira acadêmica ali de cardiologia, além do tabaco, além da diabetes, né, além do sedentarismo, a depressão e a ansiedade são grandes fatores para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, se a gente tem preconceito hoje sobre o tratamento psicológico, tanto para depressão quanto para ansiedade, é importante a gente revisitar essas questões, porque pode ser que a gente esteja desenvolvendo outros problemas de saúde diante desses transtornos. Então, agora eu vou fazendo esse parêntese, a gente vai falar sobre a ansiedade. A ansiedade, né, Joana de Ângeles, ela traz uma reflexão que eu acho bem importante, que ela fala assim, né, se Deus nos ama e nos aceitam como somos, por que não podemos nos aceitar como somos então? Então, muitas vezes a ansiedade, ela está numa necessidade de atender a expectativa das pessoas ao nosso redor, uma necessidade de uma perfectibilidade, ou um olhar de menor valia para nós mesmos. Então, aquilo que eu faço não é suficiente, e aí eu tenho que fazer cada vez mais, e eu acabo adoecendo, porque de alguma forma eu acabo me sobrecarregando. E aí vem o estresse, aí vem ansiedade, aí vem insônia, eu não durmo mais, e aí daqui a pouco esse processo vai se tornando aí um transtorno de ansiedade generalizado. E quando a gente pensa somos seres perfectíveis, mas quando a gente pensa na perfeição, ela é utópica. Ela é utópica porque estamos num planeta de provas e expiações e somos seres em desenvolvimento. Aqui eu não estou falando para a gente fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não é isso. Mas o que eu estou falando aqui é sobre a questão de encontrarmos a justa medida dentro daquilo que a gente se propõe a desenvolver. Então eu gosto de fazer uma analogia. Pensando aí dentro dessa ansiedade, dentro do consultório que eu acabo vivenciando, eu me deparo com muitas pessoas trazendo essa questão da ansiedade de uma forma prevalente. Então elas vão questionando assim, Regina, tudo que eu faço não é bom, ela tem um olhar muito depreciativo para si mesmo. E aí quando a gente vai conhecer essa história dessa pessoa, às vezes elas vivenciaram em lares de pessoas muito rígidas, conservadoras, controladoras, e aí elas vão querendo atender essas expectativas, reverberando para as outras relações à medida que vai crescendo. Então, dentro da relação do trabalho, dentro da relação afetiva, querendo atender essas necessidades e aí acaba adoecendo. Então, eu gosto sempre de fazer uma reflexão. É o seguinte, quando a gente estava lá naquela época da pedra lascada, da pedra polida, lá nos primórdios, a gente tinha que fugir do leão, porque senão a gente ia morrer, era uma questão de sobrevivência.
Então, internamente, a gente tem um sistema de alerta que ali, naquele momento, fazia sentido, porque assim, ou você paralisa, ou você enfrenta, ou você foge. Só que assim, à medida que a sociedade foi evoluindo, a gente começou a viver esse sistema de alerta para as coisas que não vão acontecer. E aí vem a ansiedade. Então, a gente está fugindo do leão todo dia sem existir o leão. Então, muitas vezes o leão é o julgamento do outro, do meu chefe, o que ele vai achar do meu trabalho, da prova que eu vou fazer, da nota que eu vou tirar, sendo que a gente esquece que assim, a gente tem coisas mais importantes, que seria a evolução do nosso próprio espírito, a questão das relações com as pessoas. Então, eu penso assim, vamos fazer uma conta aqui. Eu moro com alguém, então assim, se eu for atender a expectativa do meu parceiro, da minha família, então ali, uma pessoa, mais 2, mais 3, aí do meu trabalho, aí são mais 5, aí meus amigos, aí são mais 10, mais 20, meus conhecidos, aí de repente, eu tô querendo agradar todo mundo e não agrado a mim mesmo. E aí é muita gente pra gente atender a expectativa. E aí fica insustentável, porque assim, eu nunca vou ser bom, ou não bom, mas a questão do perfeito, eu nunca vou ser perfeito. E aí essa busca insana por essa perfeição acaba levando ao adoecimento. Então, a fala da Joana de Ângeles é bem importante, no sentido que se Deus nos aceita como somos, por que nós não podemos nos aceitar? E aí, pensando dentro dessa dinâmica, né, eu preciso de começar a desenvolver o meu auto-amor. Então, por falta, talvez, né, de não desenvolver um repertório adequado para lidar com essas situações, eu não me amo, eu não me aceito. E aí, dentro dessa relação de não aceitação, vem a ansiedade e aí pode vir até a depressão. Né? Porque à medida que eu sou tão ruim assim, do jeito que eu mesmo me cobro, eu mesmo me vejo, então eu posso acabar até deprimindo. Então a importância de desenvolver esse auto-amor, porque dentro desse processo muitas vezes eu não desenvolvi uma autorreferência. Então a questão do autoconhecimento neste momento é muito importante. E do mesmo jeito que a depressão, a ansiedade, ela é importante ter o tratamento psicoterápico, psiquiátrico, a atividade física, né? A vivência da espiritualidade, porque em todas essas questões, né, a medicação vai trazer o equilíbrio, aí eu vou começar a dormir, aí eu vou começar a ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com as coisas. Na psicoterapia eu vou refletir essa dinâmica familiar, ou a dinâmica do trabalho, ou as minhas escolhas, para ter escolhas aí mais significativas. A atividade física vai gerando aí hormônios salitários para a gente lidar com essas crises. Eu vou aprendendo a lidar com tudo isso e eu vou desenvolvendo recursos que são importantes nesse processo. Mas um ponto importante dentro da ansiedade, e eu acho que até da própria depressão mesmo, é a gente refletir com qual lente eu estou enxergando a mim mesmo e o mundo ao meu redor. Porque às vezes eu enxergo o mundo como ele sendo inóspito. Mas será que ele é inóspito mesmo? Ou será que é como eu idealizo essas relações, ou como eu enxergo, ou imagino como o outro está pensando a respeito de mim, e aí eu vou vivenciando esse sofrimento dentro dessa dinâmica. Então é muito importante esse processo de autoconhecimento, porque às vezes o significado que eu dou para um olhar de alguém não é verdadeiro. Eu estou imaginando que essa pessoa está pensando de mim, mas ela não falou nada, às vezes ela nem está pensando nisso, né? Então, ir trazendo essa justa medida e esse processo de autocuidado também, essa responsabilidade nesse autocuidado, porque através
do meu autoconhecimento, eu vou aprendendo a lidar com as situações. Então, se dentro dessa, e aqui de forma alguma eu vou rotular os pais ou responsabilizar os pais nesse sentido, porque assim, os filhos não vêm com manual de instrução, né? Os pais estão fazendo o melhor que eles podem com o conhecimento que eles têm, mas se essa criança, esse adolescente, ele está vivendo uma vida inóspita, por exemplo, de negligência ou de rigidez extrema, muitas vezes ele vai viver ali um ambiente de tanta insegurança ou de uma cobrança tão grande que ele começa a desenvolver o olhar para ele mesmo de assim, ou eu preciso controlar tudo, porque é tão negligente, é tão inseguro esse ambiente, e aí eu continuo vivendo assim mesmo quando eu não vivo mais esse ambiente negligente, ou é tão controlador que eu não aprendo a fazer as escolhas, eu não desenvolvo essa segurança em mim mesmo. E aí, quando eu vou para o mundo não vai fazer essas escolhas por mim. Então, eu me sinto tão inseguro que eu não acho que eu faço bem ou que eu não sei fazer aquilo. E aí vem esse olhar da autoestima bem baixa, né, no sentido de não reconhecer os valores internos ou as capacidades que eu tenho. Então, através desse autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo esses recursos para lidar com todas essas situações. E à medida que eu vou entendendo, que eu vou trocando a lente do meu óculos, que eu vou me descobrindo, eu vou me conhecendo, eu vou entendendo que eu tenho valores sim, que eu tenho força para lidar com as situações sim, que eu tenho condições de lidar com esses processos, né? Então, é um processo mesmo de descoberta. E aí eu gostaria de fazer um parêntese aqui, né, nesse momento, para refletir um pouco a questão da relação das crianças, né, e dos adolescentes, né, já que a gente está formando esses espíritos que vão aí junto conosco transformar a nossa sociedade, o quanto às vezes os pais projetam seus sonhos e suas idealizações sobre essas crianças. E muitas vezes essas crianças não têm condições de atender essas idealizações, essas fantasias que os pais têm e não querem. E aí dentro desse conflito vai se desenvolvendo tanto a ansiedade quanto o processo depressivo. Então, quando eu falo que a depressão e a ansiedade acontecem em todas as faixas etárias, eu gostaria de trazer um olhar para esses pequenos. Nesse sentido, de como podemos enxergar nossos filhos como são e auxiliá-los nesse processo, no sentido de recolher as nossas projeções que fazemos sobre eles para que eles possam desenvolver essa autoestima no momento certo. Então, à medida que ele vai crescendo, eu vou dando a oportunidade de escolha, né? Eu vou deixando que ali parte desse recurso que ele já traz como espírito e desenvolvendo esses recursos e não impondo aquilo que eu acho que seria correto. Então, às vezes, eu atendo no consultório pessoas que estão em depressão profunda ou grande ansiedade porque escolheram a profissão que os pais acabaram impondo e eles queriam fazer outras coisas. Então, às vezes, fez 4 anos de faculdade, estão extremamente infelizes porque esses pais não recolheram essa projeção e eles não tinham força de impor a escolha deles por causa dessa dinâmica familiar. Então, muitas vezes, ou estão em depressão profunda ou estão em ansiedade generalizada diante dessas situações. Isso eu estou falando de profissão. Às vezes, a gente está falando de atividades físicas, às vezes, assim, o pai, nessa ânsia de dar bons recursos de educação, de transformação, colocam tantas atividades para os filhos e esquecem de perguntar quais atividades eles querem fazer. E se tivesse ali um olhar mais atento, talvez conseguiriam enxergar esse eu mais profundo já ali deste serzinho e desenvolvê-los.
Então, o convite que eu faço aí para os pais que estão assistindo essa palestra, né, os futuros pais, né, os avós, e tentando levar isso, dar essa abertura. Eu não estou falando aqui que os pais não podem direcionar seus filhos, podem, nas questões de valores morais, né, nas questões do dia a dia, de assumir responsabilidade, sim, mas nas escolhas ali, que são escolhas para uma vida, considerar também a opinião desses jovens, dessas crianças, para que eles possam expressar aquilo que faz sentido para eles. Né? Então, pensando aí nesses jovens, para que eles não se tornem adultos adoecidos. Até nessa questão de escolha, à medida que eles vão crescendo e eu vou permitindo que eles escolham, quando eles vão para o mundo que eles vão escolher, eles têm mais recursos para lidar com isso. Outro ponto importante, às vezes eu me deparo com pais que estão muito temerosos, com medo de tudo. Então é medo que o filho se envolva em drogas, medo que o filho não seja bem sucedido, medo que o filho... E aí eles vão cerceando, vão sufocando tanto esses jovens que também pode desenvolver a depressão e a ansiedade. Então aqui é um convite para os pais, né, para os jovens, para os idosos, aí os avós, dar um passinho para trás e se a gente puder ser aí essas pessoas que vão ser aí, trazer uma opinião, um apoio para essas pessoas que estão desenvolvendo, né, esses outros seres, né, ter esse olhar, esse cuidado nesse processo de desenvolvimento para que eles possam desenvolver aí recursos para lidar com o mundo e se responsabilizar pelas escolhas. Então, de alguma forma, é importante a gente estar acolhendo esses jovens e ajudando eles a se desenvolver. E aí também, quando a gente, pegando aqui o gancho do idoso, muitas vezes os filhos assumem a responsabilidade dos idosos. E aí vamos pensar um pouquinho da depressão e da ansiedade nesse público mais idoso. E muitos dos filhos esquecem que às vezes os idosos são dependentes, mas eles têm autonomia de escolha. Não é porque o idoso ele está ali mais fragilizado em suas condições físicas que eles não possam escolher aquilo que é importante para ele. Então, à medida que a gente vai entendendo aquele indivíduo que está ao nosso lado, a gente também pode, porque aí assim os filhos falam, não, eu quero cobrir de cuidados, mas eu esqueço de ouvir aquilo que aquele idoso está falando. Então, muitas vezes eu atendo no consultório idosos deprimidos ou extremamente ansiosos porque não são ouvidos em coisas que eles gostavam de fazer, às vezes era ir numa palestra, na casa espírita, fazer a compra, escolher o alimento que eles escolhiam. E aí os filhos, nesse âmbito de dar tudo ali para os idosos, esquecem de perguntar para eles aquilo que faz sentido para eles. Então, quando a gente estiver lidando com um idoso, também ter esse olhar de um indivíduo, de um ser, de um espírito que tem vontades e precisam ser respeitadas. Ah, mas Regina, ele tem a dependência física ali e eu não tenho essa dinâmica para atender todos os momentos. É se organizar. Às vezes é dividir com uma outra pessoa, às vezes é colocar um cuidador, né? Às vezes é chamar o Uber com uma vizinha ou alguém que esteja de confiança para acompanhar, talvez, ali na palestra da Casa Espírita, ou às vezes até numa missa, né? Eu atendi uma senhora que ela falava assim, Regina, eu sinto falta de ir numa missa, e agora que eu tenho dificuldade de caminhar, eu não posso, aí vai deprimindo. E era uma vez, assim, uma horinha, uma vez por semana, né? Regina, de escolher minhas frutas. Então, se organizar, a gente pode permitir que este idoso tenha autonomia, apesar da dependência ali, seja financeira ou dependência física que tem do filho. Então, eu quis trazer aí, dentro dessa reflexão da depressão e da ansiedade, todos esses olhares. Agora, no final da nossa reflexão, eu gostaria de trazer o papel da casa espírita nesse processo, porque muitas vezes
a pessoa que está adoecida, ela vai no atendimento fraterno. E muitos dos trabalhadores se sentem inseguros de lidar com a situação. Então, se você ali no seu atendimento fraterno encontra alguém que está adoecido, que está falando ali que já não tem mais força para sair da cama para realizar as coisas, ou assim, eu não consigo mais dormir porque o meu pensamento não para, e às vezes ela não procurou ajuda profissional, a casa espírita pode acolher esse indivíduo, essa pessoa que está em sofrimento, vulnerável, encaminhar para todos os tratamentos dentro da casa, seja fluidoterapia, seja o grupo de apoio, seja o passe, seja o evangelho no lar, né? A gente ter uma escuta ativa ali naquele momento é o mais importante, porque às vezes o atendente fica com medo, a pessoa vem falando sobre ideação suicida, eu já não sei mais o que fazer, né? Minha vida já não tem mais sentido, e a pessoa fica com medo ali naquele momento. Então, a primeira coisa que o trabalhador espírita pode fazer é acolher essa pessoa nesse momento. Ouvir o que ela tem sem medo, né? Ouvir, perguntar. E aí, à medida, você pode perguntar, mas olha, você sabendo, né, que existe toda essa dinâmica, né, dessa rede de apoio, você pode perguntar, né? Mas olha, você já procurou auxílio médico? Você já procurou um psicólogo, né? E indicar isso, não indicar um profissional. Olha, procura dentro do seu plano de saúde ou da sua UBS aí do seu bairro e vai lá, né? Procura um psiquiatra para fazer um primeiro atendimento, procura o atendimento psicológico, porque esse sofrimento está desmedido, né? Então a gente pode encaminhar esse indivíduo que está em sofrimento para além do atendimento espiritual. Né? Não ter só o olhar que ele está vivendo uma influência espiritual, né? Como eu falei, todos nós somos espíritos e todos nós estamos suscetíveis à influência espiritual, mas a doença, a influência não veio, a doença não veio depois da influência. Né? Então, nós somos seres bio, psico, social e espiritual. Então, a gente não vai saber aonde começou, se era biológico, se era psicológico, se é espiritual, se é social ou espiritual. Todos estão entrelaçados. Então, dentro de uma psicodinâmica, eu posso estar num lar adoecido e isso afeta o meu psicológico, meu fisiológico e o meu espiritual. Eu posso estar com um problema espiritual que afeta todos os outros. Então, se a gente conseguir ter essa rede de apoio em todas essas frentes, com certeza, né, a gente vai estar prestando ali um auxílio mais amplo. Então, assim, a gente pode, como influenciadores dentro da casa espírita, orientar essa pessoa a procurar auxílio. Mas eu não sou louco, mas psiquiatra não é para louco, psicólogo não é para louco. Né? Da mesma forma que a gente tem uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, a gente procura um médico para tratar isso. Por que a gente não pode buscar um médico para tratar as questões psicológicas, psiquiátricas, né? E não tem nada a ver com loucura, tem a ver com o adoecimento psíquico que vai gerando uma série de prejuízos em todas essas esferas: bio, psico, social e espiritual. Então, se a casa espírita conseguir ter este olhar de acolhimento e de direção, de indicação de um processo, com certeza a gente vai estar fazendo um serviço para essa pessoa nesse sentido. Mas a gente pode também indicar os cursos, né? Se a pessoa está chegando ali no início, porque a vivência da espiritualidade, ela também é um anteparo para lidar com o sofrimento psíquico. Então, à medida que eu me ligo com Deus, com uma força maior, que me mostra uma possibilidade e um entendimento daquilo que eu estou vivenciando, isso gera um recurso
mais recursos para eu lidar com o sofrimento do dia a dia. Então, todas essas caixinhas que eu falo, né, do bio, psico, social e espiritual, são importantes. Então, a gente lembrar desse papel da casa espírita nesse processo, né? Não ter esse olhar preconceituoso que muitas vezes, não estou falando que a casa espírita tem, tá, gente? É uma reflexão que a sociedade tem e a gente pode desmistificar isso. Né? Então, ir trazendo este olhar aí para essa dinâmica e ampliar este olhar de acolhimento. Então, ele pode frequentar o grupo de apoio da casa, ele pode frequentar os tratamentos, mas é importante ele fazer o tratamento psiquiátrico, psicológico, né? A busca da atividade física, a família também, que às vezes está cuidando da pessoa que está com depressão e ansiedade, muitas vezes precisa de cuidado também. Então, assim, cada um ir se responsabilizando pela sua parte dentro desta relação vai fazer total diferença. Então, vamos trazer este olhar dentro dessa dinâmica, né? E lembrar que todos podem adoecer, né? Porque o adoecimento faz parte do ser humano. E o fato de nós estarmos encarnados aqui neste planeta de provas e expiações nos indica que passaremos por desafios. Mas à medida que a gente se fortalece, encontra recursos para lidar com esse desafio, fica mais fácil a nossa caminhada. Então, que tal a gente trazer uma dinâmica aí diferenciada? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer é: vamos nos permitir mais, né? Vamos nos permitir, às vezes a gente tem aí as redes sociais que também acabam gerando depressão e ansiedade, né? O excesso das redes. Então, assim, vamos nos permitir mais vivenciar coisas mais significativas, né? Seja o belo, contemplar o belo, seja ouvir uma boa música, uma boa leitura, né? Então, se a gente for pensar dentro dessa terapêutica, a gente pode acrescentar aí os estudos da doutrina, a leitura edificante, né? As boas conversas, né? Estar próximo de pessoas que constroem, né? Então, assim, procurar essa rede, né, de relacionamento de pessoas que têm esse olhar aí mais construtivo dentro da nossa vida, né? Então, boas conversas, boas músicas, boas leituras, bons passeios, né? Tudo isso pode ser terapêutico nesse processo de tratamento de depressão e ansiedade. E outra questão que eu gostaria de refletir: muitas pessoas, elas ficam com medo, né, de sentir tristeza, ansiedade, quando já vivenciaram a depressão ou ansiedade. Então, assim, a tristeza faz parte, mas ela não nos imobiliza. E a ansiedade também, natural, faz parte. A gente fica nervoso aqui para fazer a palestra, eu fiquei nervosa, deu frio na barriga, né? Então, assim, a ansiedade faz parte da nossa vida. A tristeza faz parte da nossa vida. São emoções ali que nos tomam, que demonstra que nós estamos vivos. A questão são os excessos, é quando isso nos tira a mobilidade, nos paralisa. Esse é o grande desafio. Então, um convite que eu deixo é esse autoconhecimento. Então, vamos buscar esse autoconhecimento, esse autoamor, né? Esse olhar amoroso para nós mesmos, para o outro, né? Para a nossa família, para a nossa sociedade, porque à medida que eu me amo, né? Fica mais fácil lidar com isso. À medida que eu não me amo, fica mais difícil. Então, o autoamor, a autoaceitação de como estamos é um ponto importante para a gente transformar a nossa história. E aí, eu gostaria de encerrar mesmo trazendo a reflexão, né, a grande máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amar a mim mesmo, fica difícil eu ter algo para amar o outro.
né? E acreditar que esse Deus maior que está aí, ele também está olhando para nós, e a depressão passa, a ansiedade passa, né? Os transtornos psíquicos passam, mas a gente pode superar à medida que a gente encontra recursos internos para lidar com isso. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui hoje com vocês e vamos nos encontrando aí nas redes sociais, né? Então, se vocês quiserem acompanhar a gente através do canal da AME Osasco, também tem vários estudos lá, e agradecer a USE, né, Intermunicipal de Embu das Artes, por permitir esse espaço para a gente falar sobre um assunto tão importante. Agradecer a todos vocês que vão estar assistindo a essa palestra, espero ter contribuído de forma positiva aí nesse processo, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui. Um grande beijo e uma boa noite.